culturales desde lo local y, por supuesto, fomentar el trabajo conjunto entre sociedad civil, academia y gobiernos. Antes de comenzar, me gustaría dar la más cordial bienvenida a nuestras invitadas e invitados. Desde Latinoamérica nos acompañan Eduardo Balán, de Argentina, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Celio Turino, desde Brasil. Changuito Visual y Cunaluna, de Colombia. Proyecto Voces de Itatí. Camilo Catriel Fredes. Y Coronel Cristian Ariel. Desde Nuevo León participan Fomento Educativo Intercultural AC, igual fuerte aplauso. Comunidad Lomas Modelo Norte. Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos. Teatro en Terraza. Únete Pueblo AC. Colectivo Cultural La Bola. Colectivo Cultural Galeana. Fundación Ogayus. Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Ideas para la Cultura AC. Y por último, pero no menos importante, Rosy Elizondo, Noé Hernández y Fernando Ayala. Y bueno, ahora sí, para comenzar tendremos la conferencia Migración y Cultura Viva Comunitaria con Celio Turino, pero antes me gustaría compartirles una breve semblanza. Celio Turino es historiador, escritor y gestor cultural. Fue secretario de Ciudadanía Cultural en el Ministerio de Cultura del Gobierno de Brasil del 2004 al 2010, siendo responsable de la idealización e implantación del programa Pontos de Cultura, programa que atiende a más de 8 millones de personas en 3.000 puntos de cultura esparcidos por todo Brasil. Actualmente trabaja como gestor cultural desde hace más de 30 años. También participa en la campaña por la cultura viva comunitaria, de la que es su impulsor. En la entrevista para Guanared de Costa Rica, Celio Turino destaca lo que significan en términos de empoderamiento para las comunidades más desfavorecidas de Brasil los puntos de cultura, establecidos por el programa Cultura Viva, que promueven la expresividad. También es autor de diversos libros. En resumen, Celio Turino es agente cultural, historiador y académico. Fue secretario municipal de Cultura de Campinas y secretario del Ministerio de Cultura de Brasil en el gobierno de Lula. Fue el creador del programa brasileño de Cultura Viva, Puntos de Cultura. Les pido un fuerte aplauso para Celio Turino. Bom dia. Se não se importa onde eu vou estar mais cerca. É melhor assim. Não? Não há problema não? ¿Todo okay? Entonces está bien. Es una felicidad estar acá com vocês, toda a recepção, estar em casa de Indira, graças, muito amável por todo. Francisco, que conheci ayer, mas que conversamos de algum tempo, uma pessoa muito generosa, Francisco, uma pessoa muito dedicada, são exatamente pessoas como vós e outras que eu vou citar um pouco, que permitem que a gente confie que será possível mudar esse mundo tão terrível. Ver esta montanha, também com o Gabriel, me gostou muito de conversar com o Gabriel, que habla de muitos assuntos, né? E gostamos das mesmas músicas também.
Ver essa cidade cercada por estas montanhas, por la Sierra Madre, que coisa encantadora. A única cidade que conheço que tem essa moldura de las montanhas, uma cidade grande, é Rio de Janeiro, que está no interior, Rio está no litoral, mas que também é muito lindo, assim, uma maravilha, não? E como acá também, todo esse contorno, né? Já tenho falado sobre isso com minha esposa Silvana, que sempre viajo junto com ela. Não consigo sair de casa sem estar ao lado de Silvana, minha companheira. Ela é a gente da caravana. A caravana é uma ideia de uns loucos, não? Assim, que pensam, vamos sair por aí para conhecermos, trocarmos ideias, fazermos coisas. Um desses loucos maravilhosos é Eduardo Balan. É que, em nome de Balan, eu falo de todos e de todas que estão presentes aqui por la caravana, gente de Argentina, de Colômbia, las chicas de Cali. É uma coisa assim, essa vontade de ver. É assim que a humanidade se faz. Se faz por essa fome de ver, de conhecer, de se relacionar. Assim começamos. A palavra sentido, por exemplo, de onde vem? Tem uma matriz indo-europeia, que é sente, de sentido. E assim se definiu. Foi quando a linguagem por vezes era monossilábica, assim. Alguma pessoa, no meio de um deserto, ou no meio de uma floresta, mirou para uma montanha, ou para um deserto, ou para um oceano, apontou e disse, sente. E a gente se pôs a caminhar. E assim se encontraram direções, sentido para os seus processos de vida. E esse é o processo histórico de nós outros, todos, enquanto raça humana, porque é apenas uma raça na humanidade, aquela raça humana. Teríamos outras, Neandertales e outras, mas que se fundiu. Se fundiu por quê? Porque houve a mestiçagem de Homo sapiens com Neandertales, não? Todos nós outros temos ADN de los Neandertales também. Então, assim se constituiu a humanidade a partir dessa ideia da raça humana, a humanidade a partir da busca dos sentidos. A caravana tem esse sentido, Balan. Com a ideia de cultura viva já hicimos muitas caravanas. Gostaria de citar uma com um amigo já falecido, mexicano, Alberto Russo. Alberto Russo era um desses loucos que em 1968 ele estava na Praça de Tlatelolco, na Ciudad de México. E com a repressão, vocês conhecem a história, não preciso dizer, ele teve que se exilar nos Estados Unidos. A partir de então, ele viajou por aproximadamente 100 países. Sempre nesse sentido, sempre apontando a algum lugar, buscando algum sentido e estabelecendo relações com a gente. Eu o conheci quando eu estava no governo brasileiro, trabalhando em Brasília, e ele chegou com uma caravana Arco-Íris por la Paz, com gente de diversos países, eram daqueles buses escolares norte-americanos, que se usa muito por acá, por América Central, todo colorido. E a gente oferecia talheres para as comunidades. E eles foram porque alguém os chamou, era um chamado de beija-flor, como se diz em espanhol. Há um pájaro, que em Brasil dizemos o beija-flor. Colibri, é um colibri, é chamado del colibri. Então, ele seguiu porque o colibri o chamou. E eles estavam lá
sin condiciones de pagar o combustível. Chegaram rotos. Aí, logo conhecendo eles, e eles estavam se apresentando em frente ao ministério, e, enfim, um amigo nos conectou também. O ministro era Gilberto Gil, não sei se conhecem, um cantante brasileiro. Falamos um pouco e eu propus para o ministro, vamos contratá-los. E assim eles permaneceram em Brasil por 2 anos, haciendo uma caravana. Foi a primeira caravana da Cultura Viva. Aí passou a ser Caravana Cultura Viva por la Paz. Foram para a Amazônia, para o norte, para o sul, para as áreas de fronteira, e haciendo talleres de sustentabilidade, de cultura digital, de tecnologia, del arte, intercambiando, aprendendo com os outros, e assim garantizamos esse processo. Então, a ideia da cultura viva também sempre foi feita a partir do sentido de caravana. Alberto Ruz foi também filho de um grande arqueólogo que viveu em México, que descobriu lá a tumba de Pacal, que creio que está em Copán, que é em Honduras. Mas ele que descobriu essa tumba, que é uma tumba muito importante, que dizem que tem um astronauta, assim. Ele faleceu há 2 anos em Tepoztlán, em Morelos, que eu descobri que é onde minha anfitriã Indira viene de lá. Então, estando aqui, eu pensei em recordar do nome dele. Mas quando hablo dele, já estou falando de toda essa multitude de pessoas que se põem a caminhar, se põem a entregar, a fazer a coisa pelos outros, sem querer nada em troca, senão a hambre de viver, de viver. Por isso, inclusive, eu li o livro de Balán. Terá que me dar outro, porque estou regalando para as pessoas e não tenho mais. Que é Como Triunfa a Vida. Não é essa. O Balán é uma pessoa muito humilde na forma de colocar. Seu livro é um livro que tem que ser lido por toda a gente. Teremos que distribuir esse livro. Como é? É como pensar uma política popular colaborativa, como pensar outras formas de mediação social. Por quê? Porque o mundo está apodrecido. Estamos vivendo em um momento de muito apodrecimento das coisas. Mirem a hora, com essas tarras, com esses muros, com essas bombas que explodem. Não é apenas retórica, é destruição, é desumanização. Imaginem um ninho em Gaza, escutando uma bomba que pode explodir em sua casa, arrebentar seus braços, suas pernas, se não dele, de sua irmã, de seu vizinho, e assim todo dia, e vamos dormir e pensando assim. Mas não é somente deste ninho, é da gente, de imigrantes que estão construindo as coisas buenas, belas, por todo o mundo, e que agora têm que não podem sair de casa, se preocupam para onde serão levados. Em muitas viagens por la América Latina, eu hizo mais de 50, 60, e ainda hablo em portunhol. Me disseram, não diga que viajou tanto por la América Latina, porque vão perguntar, mas por que não? Enfim, mas creio que se entende, não? Se entende porque é a linguagem do coração. Nessas viagens, em 2017, eu conheci na Guatemala uma experiência de um ponto de cultura, que levava o nome de uma mexicana, Frida Kahlo. Um ponto de cultura organizado por uma pareja. Aliás, as coisas funcionam muito bem, eu percebo quando os trabalhos são desenvolvidos em pareja. É muito interessante assim, quando a gente come junto também, nos pontos de cultura, e nas organizações comunitárias. E essa pareja do ponto de cultura Frida Kahlo contou para eu
sobre algo que eu não conhecia. Eram casas de imigrantes que existem na Guatemala, que a partir de um acordo com o governo dos Estados Unidos. Mas não são migrantes que vão para a Guatemala, são pessoas que são presas nos Estados Unidos e deportadas para a Guatemala. Mas não são guatemaltecos, são centro-americanos. É que independe, porque se trata assim, como se fosse basura. Você pega, você quita, você leva e você paga alguma coisa para o governo de Guatemala. Isso 2017, não é de hoje, é de antes, e de antes de 2017. E elas contaram na história que para mim calou muito fundo. Era a história de 3 irmãs. Uma de 9, outra de 8, outra de 6. Elas estavam no Texas. O que elas estavam fazendo e qual era o crime delas? Estavam fazendo travessuras em las calles, como todos os niños e as niñas fazem travessuras em las calles, não? Pelo menos a gente, é assim que tem que ser, assim que nós outros aprendemos, não? Aprendemos caminhando por la calle, aprendendo, descobrindo o mundo, como a gente que se pôs a sair da sabana africana e construir essa aventura humana que é a aventura que nós outros estamos acá, não? Como as niñas eram filhas de imigrantes salvadorenhos, não documentados, não ilegais, porque não existe pessoa ilegal. A vida, quem nos garante a legalidade da vida, é a própria vida. Não são, sim, não documentados. Então, foram capturadas. Capturadas sem que seus padres soubessem. E foram deportadas para Guatemala. Sequestradas. Isso se hace a nossos olhos. E o único ponto de humanidade que elas encontraram foi esse ponto de cultura, Frida Kahlo, com essa pareja que foi ensiná-las a ser dibujos, aliás, que belas obras de arte que vi cá, a ser arte. E os dois perguntaram, a pareja perguntou para os niños e as niñas, o que querem dibujar? As niñas disseram, nuvens. Nuvens, não? Nuvens, não? Nuvens. Mas como ver as nuvens dentro de uma prisão? Era uma casa, mas em verdade era uma prisão porque tinha grades. Então as niñas tiveram que mirar para fora, porque há que conhecer os motivos. E é uma coisa tão singela, não? Pensar em nuvens, creio que todos nós outros já imaginamos, não? Um pájaro, um monstro, e de repente desaparece, se hace um desenho. É assim, esta é a história dessas 3 linhas. Dibujaram nuvens e desapareceram, como todas as nuvens desaparecem. Quando conseguimos construir uma política pública, uma ação comunitária, um ponto de cultura, que chega nesse grau de sutileza, aí nos encontramos com a transformação profunda dos processos de vida. Isso é muito mais forte que qualquer política, que qualquer discurso. Eu soube que vós trabalha com imigrantes, não? Há uma coisa que considero a coisa mais bonita de México. Talvez, acá está César também, de Reynosa. Graças, César, por toda a corrida e por nos mostrar Reynosa. Fui eu. Lá era culpado por ir a Reynosa, fui eu. Por quê? Porque quando estaremos realizando acá um seminário na Ciudad de México sobre a cultura viva comunitária. Será na próxima semana. E também há um festival Cultura Viva em Guadalajara. Então, Balan
com as ideias das caravanas, propôs, vamos fazer uma por sur, outra por norte e tudo. E quando ele disse, eu disse, eu quero ir para a caravana norte. E Silvana me acompanha nessas coisas. E a gente mirou assim, como? Quer ir para a caravana norte. Sim. Eu queria ir, eu queria ver o muro. Eu queria sentir o muro. Eu queria entender como que se travam esses processos. Então fomos a Reinosa. Vimos assim. Eu gostaria de ver mais. Porque aí uma outra coisa que vi sobre isso que vou falar é aquela coisa mais bonita da gente mexicana. Me gusta por demais de México. Já estive acá umas 5, 6 vezes, não? Há 20 anos que venho de alguma forma, mas nunca ao norte. Se me perguntarem o que aprende de México, primeiro é a terra das revoluções, não? É uma terra muito revolucionária. Mas não é isso que me chama mais minha atenção. O que chama mais minha atenção é La Bestia. La Bestia, aquele trem em que a gente ultrapassa o Samacita, o rio que cruza, que divide a Guatemala de México no sul, e vai ultrapassando com uma esperança, vai marchando, vai caminhando sem saber para onde vai, e que de repente sobem um trem, explotados, há que pagar, aí a gente que aponta a arma para eles, e sobem no trem, e vão ninhos, homens, mulheres, desamparados, e em verdade não é um trem apenas, são vários, não vai ser cruzando, vai subindo. E como alguém poderia pensar, e talvez vocês podem pensar, mas como este brasileiro, eu não sou brasileiro, eu sou latino-americano, eu não sou latino-americano, eu sou humano, assim, gostaria de viver em um mundo sem pátria, sem patrones, sem reis, sem senhores, não? Eu me penso assim, mas perguntem, que este homem está dizendo que o que mais simboliza a gente mexicana é a bestia. Como? É uma brutalidade? É uma profunda violência? É um profundo terror? Mas a coisa mais linda são as botellas que a gente prende em galhos de árvore, para que aquelas pessoas que não têm nada possam ter um instante de amor, de respeito, de humanidade, de generosidade, e catar uma botella para beber água, ou uma fruta, ou um pão em um saco. Isso não se faz por qualquer coisa. Só pode, uma gente que tem a capacidade de fazer essa donação de profunda humanidade, de profundo respeito, sem conhecer a pessoa que está tratando. Essa gente precisa ser muito valorada, muito respeitada, porque é assim que nós outros vamos construir uma outra coisa. Então, isso é o que eu vejo. E por isso eu queria ir ao muro também, com toda a dificuldade. E eu vou finalizar, porque Francisco me regalou com uma coisa que em seguida haverá uma apresentação de um grupo de teatro de acá, e que gostaria, porque eu gostaria de vê-los. E se puder, filme, por favor, grave tudo, por favor. Mas eu tenho que dizer uma outra coisa. A ideia da cultura viva não é solamente assim, passar um pequeno pressuposto. Em Brasil passávamos, e é importante, para cada comunidade, como a de Katz, que me entrevistou, Katz, não? Sua comunidade, seu coletivo, o coletivo de Francisco, estou dizendo os que conheci, creio que outros de vocês também,
tiene que tener garantizado meios para hacer sus trabajos com independência, com autonomia, com protagonismo, se empoderando. Descobri que Indira foi senadora, né? Que pena que não é mais, mas espero que seja novamente. Pense em uma lei que garantize isso desta maneira. No Brasil garantizávamos, no período que eu estava, agora é menos, mas se mantinha, né? Mas em um valor menor. Mas naquele período, entre 22 e 25 mil dólares por comunidade, por ponto de cultura, por ano, e a cada ano renovado em um acordo de 3 anos e depois se renovava. Por quê? Porque quem hace cultura é a gente, não é o Estado. Mas o Estado tem que garantizar que a gente possa ser, porque a gente dona o que tem de melhor, dona sua vida nesses processos. E eu sei como é, imagino que algumas de vocês, as chicas em Cali, onde for, estão fazendo assim. Então, essa é a ideia da cultura viva. Mas isso é muito importante. E não só manter-lo ponto em um local, mas articulá-lo em rede. Porque um ponto, mais outro, mais outro, mais outro, se forma uma linha. E uma linha forma ideias. E assim construímos uma inteligência coletiva, que é a ideia da cultura viva. E que agora é muito necessária, porque em breve seremos dominados por a chamada inteligência artificial, que é toda comandada por algoritmos que não controlamos, não? Então, a cultura viva tem uma missão, a mais agora, que é a do fortalecimento e da construção da inteligência vital, porque aí triunfará a vida, em oposição à inteligência artificial. Mas, além disso, há que construir uma nova cultura política. E acá vou encerrar com alguns 2, 3 minutos. Não adianta dizer, um lugar podemos ter políticos melhores ou piores, mas todo está apodrecido. O problema não é das pessoas em si. Por vezes a gente é mala, é verdade. Mas não é apenas o cambio de pessoas que modificará as coisas. Há que cambiar o sistema, a lógica de los processos políticos. Isto é que está apodrecido. Está apodrecido por quê? Porque a política é a coisa mais nobre da humanidade. Aristóteles escreveu isso há 2.300 anos, não? Eu tive um maestro também, educador e teólogo, Rubem Alves, que no Brasil também escrevia um artículo que era assim: política, la más nobre de las vocaciones, la más vil de las profissões. E é verdade, porque quando se transforma em profissão, ela se degenera, porque se transforma em um câmbio de vantagens de um para o outro. O grande problema dessa mediação política que há em todos os países é que a lógica da política é organizada pela lógica do poder. O poder, para acontecer, ele sempre é relacional e ele necessita quitar poder de los outros, seja por la força bruta, seja por el consentimento, para que alguém concentre muito poder. Por vezes é necessário para ser um canal de irrigação, para ser uma obra. Há que concentrar as forças coletivas para ser algo mais general. Mas ele se degenera exatamente porque ele quita poder de los outros. Percebam uma coisa: el poder, substantivo masculino, fálico, concentrador, verticalista, porque para quitar de los outros, patriarcal, não? Exatamente isso. Está na Gênese. Eu sou historiador, por isso que eu vou para lá.
Então, acá nós precisamos mudar a lógica da mediação política, saindo da lógica do poder para uma outra lógica, a potência. Substantiva feminina, o poder, a potência, não? Para que uma pessoa tenha potência, ela não quita a potência da outra, ao contrário, é necessário somar as potências, um processo de vida. É a fusão de duas potências, não? Para gerar outra vida. E quanto mais se constrói essa inteligência vital, que seria uma outra forma de mediação humana. Então, a potência é distribuída, compartida, e não quita potência de los outros. Talvez, acá eu digo talvez, porque jamais temos que trabalhar com certezas, mas por minha experiência, caminhando por aí, falando sobre bem viver, conhecendo a gente, vendo as artes, as fotografias, naquelas linhas acá, que expressividade, nas fotos, creio que é da companheira acá. Vendo um pouco isso em muitos lugares, eu já estive em governo, assim, em la política e tudo mais. Agora não me gusta, assim, falar muito também, já falei muito acá. Me gusta mais escutar. Mas eu percebo que se a gente e a cultura viva pode ter essa contribuição. Se a gente perceber a necessidade deste câmbio na mediação da política, nós conseguiremos não somente cambiar a política, mas derrubar todos os muros. Porque a humanidade não tem limites. A humanidade nasceu para ser livre. Como a vida é livre, a vida nasce. A vida surge, germina. Isso é a cultura viva, é isso que estamos fazendo acá, é isso que permite que pessoas que não nos conhecíamos, por vezes estamos falando com elas e percebemos que nos conhecemos desde tanto, sem nunca termos nos visto. Quando isso acontece o milagre. É o milagre de se distribuir maná lindo do coração, da gente mexicana para a gente que está sendo desumanizada no trem da bestia, ou onde seja, para a corrida que você hace e outros que eu não conosco acá, mas que seguramente fazem. Então, era o que eu tinha a dizer, e graças a vós. Assim, nós outros combinamos que depois da apresentação das chicas, tudo, aí abriremos para um diálogo, tá bem? Mas é melhor não interromper para a apresentação delas. ¿Se está preparando todavía los de teatro? Estão se preparando? Então eu posso continuar acá. ¿Se quer? Sí, justo, vamos a abrir un espacio, una ronda de preguntas, un espacio para el diálogo. Entonces, si alguien tuviera alguna pregunta que realizarle a Celio Turino respecto al importante tema que acaba de compartirnos, por favor pueden levantar la mano para hacerle llegar un micrófono. Hola, buenas tardes, Celio. Una duda, ¿cuáles fueron los principales retos que tú te encontraste cuando tomas esta cuestión de los puntos Brasil, algo así, este programa? ¿Qué retos tú te encontraste, qué obstáculos? Sí, vamos más personas pueden preguntar y después yo hablo. Ok, ¿alguien tiene otra pregunta? Unas tres así, muy bien. Cada tres yo. Celio, pues, muchas gracias por tu conferencia y esto me creó una pregunta ahorita cuando te escuchaba decir cómo la política pública y cómo estos procesos públicos
de pronto atentan contra la propia sociedad por no estar bien cimentados y no colaboran como deberían de ser. ¿De qué manera se pudiera integrar en este proceso que yo ya veo que ya existe de la política popular colaborativa, cómo triunfa la vida y en esta cultura viva comunitaria, cómo incorporar una dimensión filosófica, vamos a llamarle más profunda, universal, para poder llevar el proceso de la naturaleza humana a la política? Porque yo veo, yo tengo muchos años trabajando en lo público y soy un convencido de que las leyes y los procesos atentan contra la propia naturaleza humana. Y lo que ustedes están aquí planteando me parece muy bello de origen para que sea el capacitador de una nueva sociedad holográfica horizontal. Gracias. Vamos por los dos, se outras pessoas quiserem. É muito relevante as duas questões, né? Eu vou começar com a dele, depois hablo sobre a tua, né? Não é uma coisa fácil, porque percebam, a ideia da cultura viva e do ponto de cultura é subversiva, ela atenta contra a lógica do Estado. Por quê? Apenas para que saibam, quando eu tive que nombrar esse conceito, não? Ponto de cultura, qual a inspiração principal? Há várias, mas a principal delas foi dá-me ponto de apoio e uma palanca e eu moverei o mundo. Arquímedes, um matemático grego de Siracusa, 300 anos antes de nossa era. Então, é um conceito matemático. Um conceito matemático que se articula com um conceito biológico, que é o conceito de cultura viva. Por isso sempre se habla ponto de cultura, cultura viva. O ponto é a localização no território, la ação, é o ponto de potência. A cultura viva seria a rede, que se articula nesse processo. Toda a lógica dos governos, do Estado, acá não estou entrando na classificação, se de direita, de esquerda, do que seja. A lógica é baseada na ideia do controle. Por vezes é necessário, claro que é necessário controlar no pressuposto que é público, como se aplica e tudo mais. Mas percebam que sempre é essa lógica da desconfiança, do controle, dos processos que se estabelece por medo, mesmo a retórica, não? Que há categorias que também têm essa retórica. Não sei se acá os advogados também têm, mas hablam palavras que a gente não compreende, não? Por vezes. Ou a letra de médicos que também não se... Porque são formas de estabelecer... Não, isso se estabelece por gerações, muitas, uma distinção, não? Então, eu detenho este conhecimento, não? E com o Estado também, a lógica é essa, sim. Então, é um processo histórico de larguíssimo prazo que foi estabelecendo isso. Então, ainda estou falando por você, mas é mais para ele mesmo. Então, fazer uma coisa que rompe com essa lógica não é fácil. No início, você consegue. A estratégia que eu utilizei foi de ser muito rápido. Em 40 dias, entre a minha chegada no governo e o lançamento do conceito, da proposta, foram em 40 dias. Isso eu aprendi porque trabalho como servidor público, agora jubilado, não? Mas na época já tinha mais de 20 anos como trabalhando, é que quando não se hace uma coisa muito rápida, que cria um susto assim no sistema, o sistema te come, ele te enquadra. E com o tempo você vai conformando-se. Então,
O problema são as tensões posteriores, porque sempre há essa lógica. Como se trabalha, como se media, por exemplo, um indicador para um ponto de cultura. Uma vez nós hicimos um acordo com o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para implementar também, para facilitar, e eu gerenciava o programa, mas esses órgãos internacionais têm muitas burocracias, tínhamos que recorrer com a gente em Panamá, não sei o quê, apesar de todo o pressuposto ser do governo brasileiro, mas depositávamos para eles, e a lei não era subordinada à lei brasileira. E uma vez vieram alguns expertos, não, da PNUD, estavam tentando compreender o programa, e eles perguntavam e perguntavam. Por vezes eu sou um pouco bravo. Não parece, mas eu sou, às vezes. Então, eu estava um pouco irritado, assim, porque como eles não compreendiam, e não eram pessoas malas, é que é a forma de pensar, não? E daí o Júlio disse, mas como o senhor... Porque cada ponto era de uma maneira, um não era de música, outro era de dança, outro era de tudo, outro era com indígenas, outro era com jovens em favela, muitos, e outro era com cultura digital, e outro com outra coisa. Mas como o senhor constrói um programa que não tem um indicador? E eu lhes disse, sim, mas há o indicador. O indicador é a perda do controle. Como? Mas é verdade, porque quando ocorre a perda do controle, é porque a gente se assenhorou do processo. Porque se a gente está controlada, a gente não construiu sua autonomia. Então, tudo isso tivemos problemas, muitos retos, muitas dificuldades, mesmo pressupostais. Mas te digo uma coisa, foi possível fazer. Às vezes é possível desafiar o impossível. Então, para que tenham uma ideia de valores, começamos o programa com $2 milhões para o Brasil todo. E o Brasil é um país grande, mais grande que México. E terminamos com $60 milhões em 6 anos. Então, você conseguiu ampliar. Para quê? Para que o recurso chegasse na ponta. Para chegar na ponta também não pode se perder nesses intermédios. Não estou falando de corrupção, estou falando do sistema, porque como é uma pirâmide, é assim, vem acá, aí acá se faz a coisa intermediária, acá. Quando chega na sociedade, chega assim, a pirâmide se inverteu. Acá está o grande e na ponta não chega nada. Oh, que bonito que tu haces, tal. Ponto. Então, essa é a coisa. No que creio que respondi os dois, não? Porque é isso. Então, e por isso eu gostei muito. Eu não tinha combinado. Estou fazendo propaganda do livro de Balán e recomendo. Está em internet para a gente baixar. Então, já barrem, porque ele realizou um esforço muito grande de educação popular para mostrar como essas ideias mais filosóficas, assim, como elas se aplicam nos processos de vida. E é um pouco isso. Não sei se vamos cambiar rapidamente, creio que não se cambia as coisas muito rápidas, mas é necessário enfrentar essa questão. Porque se não enfrentarmos, o colapso climático nos enfrentará e as outras coisas também. Mais algo? Hay tiempo para 2 preguntas más. Adelante. Bueno, no sé cuál de los dos. Igual. Específicamente a mí me gustaría saber cuáles fueron los éxitos, los logros que tuviste, porque
en base a cómo vemos y en relación a lo que tú expresaste ahorita, del control, todo aquello que está constantemente impidiendo que realmente se prospere en el contexto de la inclusión de todas las culturas y todo esto, ¿cuáles fueron específicamente las cosas que tú lograste para poder inspirarnos nosotros en hacer algo como lo que tú hiciste? ¿Más alguien? Hola, otra pregunta. Desde tu rol o como autoridad educativa en un país tan grande, tan diverso, ¿cómo fue para ti tu experiencia en el sentido de que por un lado hablas de la cultura viva, de los territorios de los barrios, pero por el otro lado también un compromiso con la autoridad federal, con el presidente, con el gobierno? Y en ese sentido, ¿cómo era pues esa carga burocrática administrativa de la que luego hablas, ¿no? La burocracia corrompe. Desde las cuestiones de los informes anuales, cosas así. O sea, no quiero que se extienda tanto como la respuesta, porque sé que es compleja, pero ¿cómo lo viviste? O sea, así en resumen, ¿cómo viviste esa experiencia como autoridad federal en la cuestión de rendición de cuentas y todo eso? Ok. Sí, creo que será posible responder por los dos. Para facilitar, me gusta escrever. Eu escrevi um livro que está em espanhol, e você pode baixar gratuitamente, que é Punto de Cultura, Cultura Viva em Movimento. Aí o PDF e podem baixar. Este livro eu escrevi viajando, basicamente em hotéis e aeroportos, porque a experiência é que a secretaria que assumi, apesar de ser uma secretaria nacional de governo do Brasil e tudo mais, não? Tinha 5 funcionários apenas, um pressuposto de $2 milhões para todo o país, e em 40 dias lançamos a coisa e foram apresentados 860 projetos. Nossa intenção, nossa capacidade era para atender a 100, mas eram tão bonitos, atendemos 272. Com isso, conseguimos ampliar nosso pressuposto em negociação com o Congresso e saímos de 2 milhões para uns 27 milhões, mais ou menos, em 6 meses. No Congresso é importante ter pessoas sencillas no Congresso também, porque eu apresentei o que estava fazendo, levei tudo, e eles, é interessante, está bem. Nos deram, e teríamos mais um pouco que era do próprio executivo, que também saiu de uma coisa de 2 para 5, né, por lo executivo. E o restante foi por el Congresso. E com isso, recebemos no pressuposto, o que hicimos? Em janeiro, lançamos uma nova chamada pública e chegaram 2.000 e tantos projetos. Era para selecionar mais 200, selecionamos 600, e assim fomos haciendo, e depois uma terceira, que começamos a hacer com os estados e os municípios grandes. E aí, esses aportavam também um recurso, um pressuposto. Com isso, chegamos a 3.500 em 6 anos. Foi mais ou menos assim. Mas teníamos que dar a exemplaridade. Bem, para levar adiante a proposta, eu percebi que eu tinha que viajar muito. Eu estive em 600 comunidades. Me gusta contabilizar assim as coisas, pouquinho. Mi perfil personal. Então, eu contabilizei em 6 anos. Então, em 100. Mas onde? Na floresta amazônica, na Amazônia, com os indígenas Axaninca, com os Iquepeng, com os Yaolapiti. Qual o resultado dos Yaolapiti? Era um pueblo com 5 hablantes. Mas eles tinham 200. Mas foi uma estratégia que fizeram aí um território indígena grande na Amazônia, em que vivem muitos pueblos. E este pueblo Yaolapiti estava definhando assim, não? Então, a estratégia del cacique, com também um indigenista, um antropólogo brasileiro, foi de fazer matrimônios com os outros pueblos. O problema é que
o idioma é transmitido por las mulheres. Esse partiu de 5. Eles já estavam com 200, mas nem todos falavam Yaolapiti. Qual foi o trabalho do ponto de cultura Yaolapiti? Recuperar o idioma. Como foi recuperado? Eu estava lá. E escrevo, há capítulo que conto isto. Da história de los Yaolapiti, assim, eles tocam na flauta, aquela jacuí, uma flauta de bambu muito grande assim. Se procurarem, vão encontrar. No início, eram as mulheres que tocavam essa flauta, mas em algum momento mitológico, em algum momento da história, os homens quitaram a flauta e as mulheres não puderam mais tocar a flauta. E passaram a ser lá as fiestas na organização deles. E as mulheres foram caladas. E estavam tentando recuperar o idioma, tínhamos com o recurso, puderam contratar uma linguista da Universidade de Campinas, tinham uma equipe, estavam lá trabalhando, fazendo um trabalho muito grande, mas não encontravam. Hasta que, de uma pequena casa, uma mulher começa a cantar. Era uma mulher vieja. E não vou cantar para vocês, mas me recordo e me emociono. Na base ela disse assim, quando leio eu recupero um pouco o idioma, não vou atentar contra o idioma deles. Mas ela dizia assim, as mulheres guerreiras del lago, me foge o nome assim, Yaowarakiti, estão morrendo. E eu estou morrendo. E o canto foi de dentro da casa, com a gente fora. Mas ela cantou muito alto, e a gente se dirigiu a ela. E por uma mulher, Guantsu, já falecida, se recuperou o idioma. Como medir um indicador deste? Se recuperar o idioma de pueblo que tem todas suas histórias, todas suas coisas. Então, é esta variedade e é essa possibilidade de chegar nessa situação que se busca com um ponto. Mas aí este livro, se puderem, barrem, que eu conto todos esses processos. E aí a música, a canção está mais... e de outras histórias. E há capítulos em que hablo de... capítulo que eu dei o nome de Não é fácil, é sobre a burocracia. E aí eu hablo todos os processos. Não é fácil. E há outro livro que é Por Todos os Caminhos, Pontos de Cultura na América Latina. Neste, em 2000... É verdade, foi uma bendição poder fazer esse trabalho. Muita gente, eu conheci muita gente muito linda, muito especial. Por vezes fazemos coisas que não sabemos quem está vendo. E essa ideia chegou muito na Argentina. Por iniciativa de Balan, quando eu conheci, ele realizou na caravana assim, o Caldeirão Timbal, que foram à Praça de Maio como uma manifestação, isto em 2010. E os pontos de cultura prosperaram muito por lá Argentina, aí 2000 mais ou menos, não? E uma pessoa gostou muito dessa experiência. O nome dela era Jorge Bergoglio, quando era arcebispo em Buenos Aires. Aí, quando ele se torna Papa Francisco, ele pede para que seus assessores encontrassem quem tinha pensado nessa ideia. Aí me invita para lá. E já fui algumas vezes com Silvana para fazer algumas conferências, algumas conversas com o Papa Francisco. Falava desse outro livro do Brasil, mas falava das experiências da América Latina. E ele me pediu para escrever um livro. Esse livro não está apresentado assim, mas eu escrevi quase como se fosse uma carta para ele. Então, em 2017, nós viajamos por por 11 países. Depois incorporamos mais 2 da América Latina na edição espanhola, inclusive em México.
Em México, eu estive para contar a história de Alberto Ruz. Estive em uma ecovila, depois em Huihuicoetl. Quando for, tente procurar para ver. E encontrará o bus que está lá, agora desativado, mas é o bus da caravana. Vai lá, saque uma foto, conte a história de Alberto, que é um grande mexicano, que viveu mais por el mundo, não? Porque desde 68, mas veio morrer em sua terra, em Morelos, morreu de câncer no ano passado. E conto outra também sobre os Totonaca, em Veracruz, estive com eles. Os Totonaca é uma coisa que eu não os conhecia. Eles têm um sistema de educação muito especial. Inclusive, uma das classes é a classe da palavra florida, que é a palavra bonita, a poesia, que ensinam a seus ninhos e tudo. Então, eu vou contando essas histórias. Esse livro também você pode baixar, está em espanhol, e aí vocês vão conhecer várias histórias. No meio, em cada história, eu tento apresentar a filosofia e aprofundizar alguns conceitos, até chegar um pouco ao que eu disse antes. Mas era isso, assim? Está bem? Então, está bem. Leiam os livros. Muchísimas gracias a Celio Turino por acompañarnos.